Olá, olá, salve para você que acompanha a gente aqui do Suno Notícias. A gente está mais uma vez nesse espaço aqui em que a gente traz gestores, personalidades vinculadas a Asset Management e hoje eu estou aqui com alguém da casa, alguém que está aqui a alguns metros de mim trabalhando todo dia, que é a Amanda lá da Suno Asset e hoje a gente tem um pouco mais para falar sobre o SNAG 11, que é hoje o maior fundo da casa, né? Um fundo que tem mais de 80 mil cotistas, tem mais do que a capacidade do Maracanã de investidores alocados ali nesse Fiagro, que é um Fiagro de bastante destaque na indústria. E antes de a gente começar o nosso papo aqui, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo aí, e também os comentários, quem você quer ver aqui nas próximas edições, se você tem alguma sugestão, pode comentar à vontade aí. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Edu. Obrigada aqui pelo espaço para a gente falar do SNAG, nosso Fiagro. Para quem não me conhece, eu sou diretora da Asset e a gente cuida ali de todos os mandatos, inclusive desse, que como você comentou hoje, é o nosso maior fundo da casa. Perfeito, é o nosso fundo, que tem maior número de investidores. E eu já queria começar num tema que eu acho que chama bastante atenção para quem gosta de agro ou para quem está alocado em Fiagro, que é nesse ano a gente viu um começo de 2024 até não caótico, mas com algumas notícias que preocuparam, né, com alguma quebra de safra ou outra pontual, e a gente também tem uma base comparativa muito alta, né, porque ano passado foi muito glorioso pro agro e tal. E ao mesmo tempo o SNAG está com uma adimplência, se não me engano é 100%, né? 100%. Então a gente tem um posicionamento muito forte do SNAG, ele está muito bem. Eu queria perguntar para você, assim, o que fez esse stock picking de vocês estarem bem no momento que o mercado está um pouco mais balançando em relação ao ano passado, e como é que é o processo de investimento de vocês que fez vocês ficarem blindados aí de ter algum tipo de problema nesse comecinho de 2024? Boa, então a pergunta ela até se responde pelo processo de investimento, né? A gente é uma casa de análise aqui, né? Então a gente analisa com muito cuidado todos os casos que a gente quer trazer para dentro da carteira e a gente que desenha as operações do zero. No SNAG especificamente, é um fundo que 100% das dívidas agros que estão lá dentro a gente que fez. Então a gente que sentou com o parceiro de negócio, que entendeu o negócio dele, as dores, as dificuldades, as necessidades de crescimento. E aí a gente conseguiu desenhar dívidas, né, que faziam sentido para o balanço deles e para continuar a saúde financeira, né, mesmo aumentando a alavancagem. Então esse processo que a gente tem, que a gente até fala que é um processo de alfaiataria, né, de muito cuidado, a gente senta ali com esses parceiros realmente de negócio, né, são dívidas de longo prazo, então a gente considera isso uma parceria, né, a gente está ajudando ali o negócio deles a se desenvolver e entende minuciosamente nos detalhes se aquela dívida faz sentido e se a empresa ali, né, se o business que está inserido dentro do mercado agro é um business resiliente, né, que a gente consegue trazer segurança. Então, o primeiro pilar é sempre uma análise nossa, né, de entendimento profundo ali do caso e de desenhar estruturas, soluções que a gente entende que fazem sentido não só para aquele momento, mas para o médio prazo da empresa, né? A gente está falando de dívidas de 10, 15 anos, né? Então a gente tem que ter realmente não só uma lupa, mas depois olhar essa visão mais estendida para pensar em saúde também a longo prazo da operação. Além disso, Edu, da gente ter essas métricas nossas internas, né? E aí são várias metodologias de análise, desde entendimento a fundo, a gente tem um rating nosso, né? A gente dá uma nota de crédito, avaliando vários critérios diferentes desses parceiros de negócio, mercado que ele está inserido, né? Para que ele está pegando essa dívida? É para rolar uma dívida que já existe? É para continuar crescendo o negócio, né? Então a gente entende 360 o parceiro, faz uma análise, a gente não é o único braço ali de análise, a gente usa uma análise independente também, que é a do Serasa. Então a gente pega o Serasa, né, a metodologia que o Serasa tem e analisa cada um desses devedores, porque isso também nos dá um norte, né, se a nossa nota de crédito está refletindo todas as condições ali dele, e debate isso num comitê para investimento. Então é um processo muito completo, muito rígido e que demora bastante tempo. Né, das principais operações que a gente tem dentro do fundo, o CRA Diversificado Boa Safra, o CRA Ruiz e o CRA Leitíssimo, essas três, elas demoraram pelo menos 8 meses para ser analisadas, desenhadas e estruturadas. Então a gente mergulha mesmo a fundo nisso antes da gente estar tranquilos e confortáveis com uma operação. Isso é refletido depois na saúde dela. Né? A gente prefere demorar e fazer operações bem feitas, bem estruturadas, para depois elas se manterem saudáveis e adimplentes na carteira. Então eu diria que é um reflexo de todo esse trabalho antes, né, da operação aparecer na carteira do fundo e uma continuidade desse trabalho depois. Né? Para quem acompanha os nossos relatórios, todos os materiais que a gente divulga, todos os meses a gente traz no detalhe
essa análise nossa e também independente do Serasa, né? A gente deixa um agente totalmente independente, dá uma nota ali para as nossas operações para acompanhar a saúde delas, né? E foi nisso que até hoje, né, o SNAG, ele é um fundo que está listado desde agosto de 2022 e até hoje a gente não teve zero evento de inadimplência e nem sequer atraso de pagamento. Carteira totalmente saudável, 100% adimplente. Perfeito. E só para explicar certinho para o pessoal, basicamente vocês fazem, acho que o normal da indústria, né, geralmente é captar recursos e depois alocar, né? O que vocês fazem é meio como se fosse o contrário, né? Tipo, vocês desenham a operação e aí depois vocês captam isso junto ao mercado. E o que eu ia perguntar, né, já que você tocou nesse ponto, né, que é aquela questão do Leitíssimo, né, que acho que é uma companhia que boa parte de vocês deve conhecer, né, deve ter visto na prateleira do supermercado. É uma companhia que é bem relevante, né, vocês até fizeram na época, se não me engano, um follow-on de 200 milhões, né, por conta da operação. A gente investiu no ativo. Isso. E como é que tem sido o saldo assim dessa parceria de lá para cá? Acho que fazem uns bons meses, né, que vocês estão dentro da carteira. Como é que tem sido o saldo da operação? Como é que tem sido isso? Porque a gente do fundo nasceu assim bem vinculado à Boa Safra, né? E tem essa outra companhia que entrou agora que está mais vinculada ao fundo. Como é que tem sido o saldo de lá para cá dessa operação? Então, bom, o fundo realmente nasceu, né, com uma carteira, foi uma operação que a gente fez com os clientes, né, da Boa Safra, então tinha uma carteira diversificada, que era pautada em contratos de soja, né, esses clientes finais da Boa Safra vendem uma série de outras sementes, insumos, então tem uma receita diversificada, né, não era só soja desde o começo do fundo, mas a gente começou a expandir esses parceiros de negócio, né, como você bem comentou. No final de 2023, a gente fez esse follow-on, né? A gente trouxe mais 200 milhões de reais para o SNAG e apareceram 2 parceiros novos, né? 2 novas operações. O CRA Ruiz, que é um CRA de café, e o CRA Leitíssimo. Também investimos em FDICs, né? Foram outras operações, mas as principais foram essas. A Leitíssimo exclusivamente, não sei se todo mundo conhece, né? Mas é um leite realmente muito premium, né? Ele é um leite que se destaca por preço, é um leite que é mais caro, mas também tem toda uma filosofia ali das vacas, né? Os donos são neozelandeses, então são pessoas que vieram de fora do Brasil e começaram todo esse negócio na Bahia, tem fazendas ali que criam todas essas vacas, que são vacas também de altíssima qualidade. Então a gente fez essa dívida para a empresa conseguir melhorar um pouco o balanço, né? Como os donos da empresa são pessoas de fora do Brasil, eles tinham dívidas ali atreladas ao dólar, que ficava muito caro, então eles quiseram pagar um pouquinho dessas dívidas e investir também em infraestrutura, para conseguir ter mais capacidade ali de leite, né? De fabricar leites no final do dia. Então a gente desenhou essa operação, como eu comentei, essa foi uma que demorou pelo menos uns 6 meses ali para a gente começar a estruturar ela e liquidar. A gente alocou 40 milhões dessa operação, então hoje o SNAG, né, que é um fundo de 500 milhões, tem menos de 10% na operação da Leitíssimo. É uma operação que rende aí CDI mais 5% de taxa, paga juros todos os meses e a operação está super saudável, né? Essa operação especificamente, o que a gente analisou de maior risco? O balanço da empresa, né? Porque por mais que a operação tenha garantias de terras, a gente tem fazendas na Bahia, que são fazendas irrigadas, então isso dá muito valor agregado, garantia que soma mais de 85 milhões de reais para uma dívida de 40, então uma relação muito boa, mas é uma garantia ilíquida, né? No que a gente mais se baseou para ver realmente onde estava o risco da operação? O balanço da Leitíssimo, da empresa. E o balanço é um balanço saudável, uma empresa que gera muito resultado por ter esse leite mais premium, né? Um leite que traz mais margem para a empresa e até colocando essa dívida com a expectativa de crescimento, a empresa continuava com números, né, com margens, com cobertura de dívida bastante saudável. Então, uma operação que a gente alocou no final do ano passado, depois de entender totalmente o case, né, de mergulhar literalmente nesse mundo, né, de leite, de lácteos, e a operação continua saudável, redonda, a Leitíssimo está com um balanço muito bom, acabou de divulgar agora em março, né, o fechamento do ano passado, continuou com números robustos, e a parceria está funcionando muito bem, pagando ali direitinho os juros todos os meses para o CRA. Perfeito. E vocês chegaram lá, por curiosidade, vocês chegaram a visitar as fazendas, eu imagino, né? Como é que é lá, como é que é o impacto social do negócio todo? Olha, quem foi fazer a visita em loco, né? Sempre quando a gente aloca em uma operação também, a gente vai fazer visitas, né? Então, já fui algumas vezes para o Mato Grosso, visitar os ativos que a gente tem. Nós temos ativos dentro do SNAG, né? Que a Boa Safra aloca. A gente já foi na Boa Safra algumas vezes. No Ruiz também, né? Visitar as plantações de café. E na Leitíssimo, nessa fazenda da Bahia, quem foi especificamente foi o Tassiano e o Thiago Reis no dia foi junto também.
Então a gente visitou, é muito legal, assim, ver todo, eles fizeram vários vídeos, né? A gente até colocou algumas fotos nos relatórios, então ver todo o processo, assim, né, de cuidado com as vacas, todo o processo de extração de leite, né, do leite virar ali o leitíssimo, né, na caixinha final, que é uma caixinha também toda premium. Acho que a organização, principalmente, né, que eles trouxeram para cá, o Simon, que é um dos executivos que fica ali bastante à frente, o cuidado, sabe, que tem. E as terras super organizadinhas, né, no final do dia são essas terras que a gente visitou, que estão de garantias na operação, né, se a operação tiver um cenário de muito estresse, é aquilo que o fundo pode executar no final do dia. Então a gente sempre faz questão de pisar, né, de sentir que aquilo é real e não só ter uma diligência super redonda, mas estar lá presencialmente vendo isso. Então a visita foi muito bacana, a gente fez antes de liquidar a operação, né, sempre um pré-requisito, e foi feita no final do ano passado. Todo ano a gente já está até vendo agendas para ir no meio desse ano fazer uma segunda visita. Pô, que legal, é legal porque até dá uma ideia de tangibilidade porque vocês estão investindo, né? Porque às vezes crédito é muito tipo, tem um papel lá que tô emprestando dinheiro, é um negócio de você ver, parece até que deixa o negócio com cara de equity mesmo, né? Porque você tá quase integrando mais o ecossistema do negócio. Com certeza. E em se tratando falando um pouco mais das finanças do fundo, de projeções, acho que desde o começo desse ano, desde janeiro, o Snag está pagando ali perto de 1,04% de yield mensal, né? Queria saber, assim, como é que são as perspectivas para esse ano, para o pessoal que eventualmente está assistindo a gente, né, e está alocado no fundo, o que você tem para contar dentro do que é possível, né, você falar, o que dá para esperar de dividendos do Snag nesse ano de 2024? Boa, então a maioria dos fiagros são fiagros de dívida, hoje que existem no mercado, e essas dívidas elas são atreladas ao CDI, né? Por quê? Porque o CDI é um contrato que faz mais sentido para essas operações agro, para o risco que elas carregam, né? Diferente do IPCA, que é muito mais no imobiliário, né? Que tem mais a ver com correção de contratos de locação. No agro, como tem mais a ver com negócio, né? Com balanço ali de empresas, com safras, né? Que trazem receita para o balanço na veia, o CDI é um indicador que faz mais sentido. Então, no Snag não é diferente, todas as operações de crédito que existem dentro do fundo são CDI+. Hoje a taxa média do fundo dá 3,5%, então a gente tem um fundo que hoje, se a gente não mudar nada nele, ele rende CDI mais 3,5% ao ano. É isso que a gente distribui, inclusive, para os cotistas todos os meses. A Selic vem caindo, né? Os cortes de juros estão acontecendo desde o ano passado, então é natural que essa parcela do CDI, que o rendimento nominal, né? Ou seja, os juros fixos mais o CDI, eles venham diminuindo também. Isso não está acontecendo só no Snag, né? Isso está acontecendo em todos os outros fiagros e qualquer dívida que seja atrelada a CDI+, né? Então, nominalmente, os rendimentos podem cair mais porque existe uma perspectiva de mais cortes de juros, né? Principalmente com a inflação voltando mais para próximo da meta. Mas proporcionalmente, onde o investidor tem que analisar, o fundo vem rendendo cada vez mais comparado ao CDI, né? Por ter essa parcela fixa de juros de 3,5%. Então, nossas expectativas são que a Selic continue caindo, até porque isso é muito positivo para o mercado de renda variável, né? Os investidores passam a querer buscar opções de investimento que rendam mais que a renda fixa, né? Que o CDIzão ali. Então, acho que isso oxigena e impulsiona o setor como um todo de fiagros, de FIIs, de ações. O fundo, se a gente não fizer nada nele, continua rendendo CDI mais 3,5%. Então, essa que é a nossa projeção de rendimento. E por mais que de forma nominal, né, absoluta, os rendimentos caiam, proporcionalmente ao CDI isso está rendendo mais. E a gente tem que lembrar que esses rendimentos para pessoas físicas e para o fundo que já tem mais de 80 mil cotistas, né, é totalmente isento de imposto de renda. Então, acredito que o cenário vai ficando cada vez mais potencial para a atratividade do Snag, de fiagros, né, que estejam com uma boa qualidade ali de crédito, né, redondos, ainda que a Selic venha caindo. Perfeito. E eu acho que ainda nesse ponto, que acho que é legal falar sobre performance do fundo e tudo mais, tem os dados que são levantados internamente, eu vejo muito o pessoal discutir, e se fala muito da relação risco-retorno do Snag, que eu acho que é uma das mais, se não a mais benéfica da indústria, né? A gente olha, talvez, tem alguns fundos que rendam um pouco mais, mas eles estão, digamos, pagando isso com um risco muito maior de carteira, ou fundos que estão muito conservadores estão rendendo menos. E o Snag tem uma relação boa. Como é que você explicaria isso para o pessoal, assim? Porque eu acho que isso talvez seja o principal na hora de colocar um fundo ou não na carteira, mas é um pouco mais complexo para o investidor pessoa física que está, às vezes, só olha o yield, só olha o valor nominal do fundo e tudo mais. A gente até traz essas análises no relatório, porque é difícil do investidor fazer essa análise sozinha e muitas vezes interpretar ela, né? Então a gente traz essa análise, a gente traz ela desde o começo do Snag, né? O investidor, a gente sempre fala isso, não olhem sempre
um rendimento isolado, né? Comparem isso com o que está acontecendo no fundo, com o que está acontecendo no mercado, principalmente com histórico de tempo, né? Com mais dados que você consegue ter referências estatísticas, né? Então, nos relatórios do SNAG a gente traz essa comparação e muito esses dados de risco-retorno, né? No que tem de risco, o que é risco, né? Como a gente analisa risco? É o quanto que aquilo está chacoalhando, né? O quanto que aquilo está mexendo. Então, a gente pode olhar tanto rendimentos distribuídos, né? O quanto que oscila rendimento, né? Se a gente pega desde o começo do SNAG, os rendimentos são muito lineares. Óbvio que eles têm correções ali, então, a Selic caiu, o nosso patamar de rendimento diminuiu um pouco também. Mas se você pega desde o começo do fundo, desde agosto de 2022 até hoje, você vai ver uma constância ali, né, uma linearidade de distribuição de rendimento, com pouca oscilação, chacoalhando muito pouco. Outra métrica de risco, cota no mercado. Não, quanto que essa cota está chacoalhando, né? Então, você bem colocou no começo, né, da nossa conversa aqui. No comecinho do ano passado, os fiagros estavam muito em pauta, então todo mundo comprando aquelas cotas valorizando muito, né? Começaram a ter notícias de crédito de alguma operação, cota despencando, né? Então teve fundos que oscilaram, a cota chacoalhou demais. Cota do SNAG também, muito estável. Então isso compõe, né, toda a análise de risco do fundo, né, o quanto que a cota chacoalha, e se a gente pega esses movimentos, o SNAG chacoalha 4 vezes menos do que todos os outros fiagros, então assim, é um número realmente muito menor. E quando a gente compara isso ao retorno, né, o quanto o fundo está distribuindo de rendimento mais valorização patrimonial, que é essa mesma análise, né, mas daí na ótica disso tudo junto, a gente vê que o fundo ele ganha de muitos parâmetros do mercado, CDI, IPCA e dos pares também, né? Então esse risco muito bem controlado é refletido em um retorno consistente e crescente, né? Que se a gente compara com outros fiagros, se a gente compara com indexadores do mercado, o SNAG consegue se sobressair comparado com todos eles. Então, um pouco disso é do que a gente traz nos nossos relatórios e que a gente gosta de analisar não só no SNAG, né, mas em qualquer opção de investimento. Perfeito. Em suma, pessoal, você receber mais ou menos um dinheiro igual ao mar de outros fundos, só que dormindo um pouco mais tranquilo, né? É isso. E acho que só pra gente fechar o nosso papo aqui, né? A gente falou aqui no começo né, assim, existe uma base de cotistas que é muito grande e que eu acho que, sobretudo, mais legal também é que cresceu muito, né? Eu lembro de ter, sei lá, escrito uma matéria num mês, aí alguns meses depois para escrever, tipo, tinha soltado de 60 mil para 80 mil cotistas, um intervalo que é relativamente curto. E vocês até fizeram um desdobramento, né, de cotas no ano passado, então antes uma cota nominal era perto ali de R$100, hoje é perto de 10, então é muito mais acessível. Acho que pra gente fechar, assim, como é que é o contato de vocês com os cotistas, como é que é dialogar tanto, acho que a Suno inteira tem essa cultura de falar com o investidor pessoa física, como é que lidar com quase mais de 80 mil investidores e como é que vocês entendem isso, quanto isso é construtivo para vocês também? Olha, um dos nossos pilares dentro, né, da Asset, na Suno também, né, algo que a gente herdou muito do grupo, é a questão sempre do cliente ali em primeiro lugar, né? Então, os nossos clientes, né, a gente aqui presta contas e faz fundos para os cotistas. Quando a gente tem 80 mil cotistas confiando no trabalho, é uma responsabilidade cada vez mais maior, né? Maior. São mais pessoas ali confiando no nosso trabalho, acreditando no fundo, e eu acredito que um reflexo disso é todo esse trabalho que a gente faz de transparência, de deixar muito claro, né, no que o fundo está investindo, de tentar antecipar qualquer tipo de movimento, né? Então, se a gente vai ter algum evento que pode trazer alguma preocupação, trazer isso com mais clareza. No SNAG especificamente a gente nunca teve, né? Mas no SN100 a gente já teve. A gente falou muito antes de qualquer estresse ali se materializar. Então, acho que esse cuidado que a gente tem, e a gente só tem esse cuidado que a gente sempre coloca realmente, né, os investidores em primeiro lugar, ele é esse reflexo desse aumento de cotistas, né, e dessa confiança. Então, a gente fala muito com o mercado via os nossos relatórios, né? Quem acompanha os nossos relatórios, eles são bem didáticos e bem detalhados, porque a gente busca trazer essa informação. A gente faz lives no canal do Suno todos os meses, é um canal direto ali, né? Que o investidor pode mandar dúvidas, a gente responde ao vivo. E a gente grava muito conteúdo para educar também, né, o investidor, para ele saber no que ele está investindo e ele ficar confortável em ou montar uma posição do zero ou ir aumentando as suas posições, né, gradativamente ali, reinvestindo. Então, acho que é um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo. Hoje, né, a Suno tem muito essa característica de ser uma casa que conversa com o mercado, de trazer transparência, de inovar, né, no que a gente traz nos nossos conteúdos, mas que é só tentando dar essa prestação de contas, né, mostrar realmente o que a gente faz aqui dentro de casa. E eu acho que um reflexo muito positivo disso, além desses números que a gente falou de
performance total dos fundos, percepção de risco, é esse aumento do número de cotistas também, né? Essa confiança no trabalho. Então, no SNAG são 80 mil pessoas, se a gente soma todos os fundos da Suno, são mais de 150 mil cotistas, é bastante gente, né? Pessoas físicas ali confiando no nosso trabalho, e a gente fica muito contente com esses números. Perfeito. Então é isso, o pessoal que quiser acompanhar vocês, né, tem o site da Suno Asset, que ali vão ter todas as informações, né, de lâmina, de carteira do fundo, Isso. todos os relatórios, né? Perfeito. E tem as redes sociais também, né, que dá para seguir, então o pessoal que quiser dar uma olhada em como é que funciona o fundo ou tiver qualquer tipo de dúvida, tá lá, tem no Insta, tem no YouTube também, né, vocês têm o canal da Suno Asset que você falou. Instagram e YouTube são os canais que a gente mais usa, né, para munir dessas informações recorrentes que a gente vai gravando, e o nosso site, para quem quiser acompanhar ali informações detalhadas dos fundos também. Perfeito. Como a Amanda falou, eles têm lives todo mês, então eventualmente, além de vocês verem ela aqui no nosso canal, ela aparece lá no canal da Suno Asset, se vocês tiverem qualquer dúvida, apareçam lá, se inscrevam no canal deles também, para vocês tirarem essas dúvidas. É isso, brigadão. Lembrando que, como eu falei, se vocês tiverem sugestão de outro gestor para trazer aqui, dúvida, qualquer coisa, coloca nos comentários aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like também, se você for novo por aqui no canal do Suno Notícias, não se esquece de se inscrever. Muito obrigado e tchau, tchau. Obrigada, Edu. Tchau, tchau, gente.